Aleluia. Nós estávamos hoje pela manhã aqui e Deus, Ele nos acrescentou tanto. Deus, Ele nos encharcou com a palavra dEle. Deus verdadeiramente nos alcançou. E por mim nós não teríamos encerrado aquela escola dominical hoje pela manhã. Nós fomos muito acrescentados mesmo pelo Senhor. E aí muitas vezes nós achamos que foi o limite de Deus. Achamos que Deus não pode mais além daquilo. E aí ficamos pensando no que dizer, como falar. E Deus, Ele traz uma palavra aonde precisamos entender que não é apenas de um alimento sólido que nós vivemos. Você sabia que nós não podemos viver apenas com feijão? Comendo feijão todos os dias? Você sabia que tem que haver um leite no meio, um alimento mais fácil de ser digerido? Eu não sei quantos anos você tem de Verbo da Vida. Quem tem mais de 5 anos de Verbo da Vida? Levante o braço. Glória a Deus. Quem tem mais de 10 anos? Levanta que eu quero ver também. Diminuiu um bocado. Quem tem menos de 2 anos de Verbo da Vida? Já temos um bom número. Então, assim como nós, estamos acostumados com um alimento mais sólido, com um alimento mais firme, tem pessoas que precisam também chegar no nosso nível. Tem pessoas que precisam, suportar o mesmo tipo de alimento. E muitas vezes os ministros, eles querem ir muito profundo. Mas nós precisamos muitas vezes ficar em lugares rasos, porque pessoas precisam ser alcançadas. Pessoas precisam ser edificadas. Pessoas precisam ser instruídas na palavra. E muitas vezes nós já não queremos falar de fé. Mas deixa eu te dizer, o que fundamenta o crente é fé. O que vai verdadeiramente fundamentar a nossa fé é fé. Talvez você fique agora pensando, o pastor vai falar sobre fé. Não vou. Mas que é necessário essas coisas. É importante que a gente ouça, sobre os fundamentos elementares para um cristão ficar firme. Sem fé não tem firmeza em nós. Olhe para o Senhor e diga: sem fé não vai haver nenhuma firmeza em você. Por mais que você tenha conhecimento da palavra, por mais que você seja doutor da lei, por mais que você se esmere no estudo, mas se você esquecer desse ingrediente chamado fé, se nós esquecermos desse ingrediente chamado fé, quando for mais um pouquinho para frente, aquilo que nós estamos tão profundos, vai ficar sem sentido, porque o próprio Deus diz, que o que agrada a Ele é fé. Então nós não podemos nunca esquecer que precisamos estar firmados na fé. Então, se você entender isso, a sua vida ela vai sempre avançar. Você nunca vai ficar estacionado, você nunca vai ficar parado. Mas lembrando que para ter uma fé forte, você precisa aprender coisas mais baixas, coisas mais fáceis. Tem coisas na Bíblia que são muito fáceis de entender, mas tem outras que são bem difíceis de entender. Quem é ministro sabe disso, quem é estudioso da Bíblia sabe disso. Tem coisas que você olha e Deus já encontra uma forma em você de implantar e você já fica fortalecido naquilo. Mas tem coisas que você precisa de pessoas para ensinar a você. Por que as escolas Rema? Por que as escolas de ministros e de missões?
Por que outras escolas de teologia? Por quê? E aí eu não posso falar apenas de Rema, tem outras escolas de teologia. Por que essas escolas? Porque Deus quer, através dos dons, edificar o corpo dele. Você é corpo de Cristo, você é membro do corpo. Se você é membro do corpo, você é corpo. E precisa ser edificado, precisa ser fortalecido. Eu fico olhando quando as pessoas vão para um hospital com algum tipo de enfermidade, a comida do hospital não é uma comida tão forte. Quem já esteve lá sabe, comida do hospital não é uma comida forte, é uma comida básica, para manter apenas você. E aí, a proporção que você vai melhorando, coisas mais fortes vão chegando, ao ponto de deixar você pronto para caminhar. E assim é com a palavra. Deus, Ele quer nos alcançar. Deus, Ele está nos treinando. Mas o treinamento não pode começar da parte mais dura. O treinamento ele tem que começar do básico, para lhe dar estrutura. E se você é filho, você tem que aceitar da forma que é. Amém? Talvez você fique pensando, o que é que eu vim fazer aqui hoje à noite? Por que eu vim para cá hoje à noite? Deixa eu te dizer, irmãos, você veio para aqui hoje à noite porque Deus ele quer alcançar o teu coração de verdade. Agora, como eu disse hoje pela manhã, e Edson ministrou muito bem, Deus ele só vai alcançar o nosso coração se nós permitirmos. Se você não abrir o seu coração em todas as áreas, Deus ele fica impedido de cooperar contigo. Você sabia disso? É importante que você abra seu coração. É importante que você não fique olhando para o ministro espantado, o que é que ele vai dizer, o que é que ele não vai dizer. Não é? Tem muito tempo que as minhas mãos não ficavam geladas. E eu já fiz de tudo, elas não estão conseguindo aquecer. E isso é bom. Eu acho isso bom. Daqui para o final elas vão aquecer. Amém? Porque certamente, irmãos, muitas vezes nós achamos que já sabemos tudo. E quando a gente se depara com a palavra, que olha para ela, e a gente vê coisas tão simples, mas que com uma profundidade tremenda em Deus. Você está pronto para ir mais profundo hoje à noite? Quando eu digo profundo, naquilo que você já conhece, irmãos, porque as coisas que eu vou falar aqui são coisas básicas. Eu não vou falar nada que você não conheça. Mas é preciso, você mesmo conhecendo, dispor o coração para que Deus alcance ele. Amém? Eu ficava pensando em alguns pontos para ser tratado hoje à noite. Tinha uns 4 pontos que eu fui neles, olhei para um, olhei para outro e pedi ao Espírito que me guiasse para o que Ele quisesse na noite de hoje. Um dos pontos que eu havia pensado era que muitos doutores da lei, eles entenderam a mensagem de Jesus, como muitos de vocês que estão aqui entendem a mensagem de Jesus, e assim como eles lá, ainda somos nós aqui. A Bíblia diz que muitos deles entenderam, muitos deles creram, muitos deles se curvaram àquela situação, mas por causa da glória dos homens, eles deixaram a glória de Deus de lado. Porque vamos analisar, irmãos, é muito mais fácil nós aceitarmos aquilo que tocamos do que aquilo que nós não estamos vendo. Quem concorda comigo? É muito mais fácil nós aceitarmos essa caixa de som aqui do que aceitar o som que se propaga através dela. A gente diz, só se propaga esse som porque tem uma caixa de som. Mas quem sabe que esse som pode se propagar de outra forma?
Não numa caixa, não apenas numa caixa desse tamanho. E a Bíblia diz lá em João, no capítulo 12, nós não vamos para lá, que muitos homens ouviram as verdades da parte de Deus, através de Jesus Cristo. Mas eles não quiseram se curvar, porque dos homens eles tinham benefícios. Agora deixa eu te perguntar, irmãos, quais benefícios melhores nós teremos, os dos homens ou os de Deus? Responda. Quais benefícios melhores nós teremos, os dos homens ou os de Deus? Quais são os melhores para nós, os dos homens ou os de Deus? E por que muitas vezes não recorremos a Deus e recorremos aos homens? Se nós sabemos que os melhores vêm de Deus, porque em vez de recorrer primeiro a Deus, recorremos aos homens, ouvimos o que o homem tem a nos dizer, depois vamos para Deus, percebemos que o de Deus é melhor para nós, mas porque não estamos vendo Deus, não tocamos em Deus, não sentimos Deus, aí preferimos ficar com o dos homens, porque os homens eles estão de uma forma palpável. Nós ainda, irmãos, estamos nessa mesma condição de preferir a glória dos homens do que preferir a glória de Deus. Se nós fôssemos mais sábios, ou se nós usássemos da sabedoria, nós íamos preferir na plenitude a glória de Deus. Nós não íamos nos importar com o que os homens têm a nos acrescentar. Você vai ler isso lá em João, no capítulo 12. E você vai encontrar os homens preferindo os homens. E eu fico olhando, irmãos, hoje ainda os homens preferem os homens. Eu estou falando de mim e de você, irmãos. Eu não estou falando de pessoas diferentes, não, de nós, não. Falando de mim e de você. Muitas vezes estamos preferindo os homens do que a Deus. Às vezes Deus diz, não faça assim. Aí o homem diz, faça assim. E a gente acaba ficando com o que o homem diz. Outro ponto que eu pensava também para hoje à noite, era a respeito de uma profundidade imensa em Deus. Nós começamos a entrar com águas nos tornozelos. Depois a Bíblia diz que anda mais 1000 metros, são águas nos joelhos. Mais para frente, mais 1000 metros, e a gente agora tem água na cintura. E daqui a pouco, a gente mais 1000 metros e já não consegue mais ter domínio sobre a água. Pensava nessas coisas. Mas não era bem isso ainda que o Espírito queria. E eu fiquei esperando. E graças a Deus que, através da música, Ele pôde dizer que Ele quer que a gente fale coisas simples hoje à noite. E que vai edificar a nossa vida. Vai edificar a nossa casa, se nós quisermos. Abra sua Bíblia em Romanos. Eu não sei se você sabe que você já foi justificado. Quem já foi justificado? Levante o braço, quem já foi justificado. Quem é justificado? Levante o braço. Tem algumas pessoas que parece que não são ainda, ou não entenderam ainda que são justificados. O sangue de Jesus já nos justificou. Tem pessoas que ainda se acham que são os miseráveis, que são os vermes, que são a escória, não é? Mas Deus diz, Jesus conquistou lá na cruz a nossa justificação.
E essa justificação, ela não se dá de qualquer forma. Está aqui em Romanos, capítulo 5, tem algo bem interessante, né? Nós vamos tratar de alguns pontos, mas o ponto que eu quero mesmo não é fé. É bem verdade que vai tratar rapidamente sobre fé, mas não é sobre fé que eu quero que você entenda hoje à noite, porque você já é um homem e uma mulher de fé. Eu entendo, irmãos, que somos da fé, porque não vimos Jesus, não estivemos com Ele, mas cremos nele ao ponto de confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não foi assim com a sua vida? Não foi assim com você? Você não viu, não o tocou, mas creu e confessou. E por isso você se tornou filho. Isso é fé pura. Amém? Mas aqui ele diz, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aí ele diz algo bem interessante, e não somente isto, ou seja, não só essas coisas que ele cita no primeiro e no segundo versículo, não apenas isto, ele diz, eu acho interessante quando ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Talvez você nem imaginou que eu ia chegar em falar de tribulações hoje à noite. Como nos gloriar em tribulações? É um ponto bem difícil até para nós aceitarmos. Como eu vou me gloriar nas tribulações? Deixa eu te dizer, irmãos, a forma do crente crescer verdadeiramente, a forma do crente fortalecer-se na sua fé, são através das dificuldades, são através das tribulações. O que eu acho interessante é que as pessoas nascem de novo e acham que a partir do nascer de novo, as coisas serão sempre mil maravilhas. A Bíblia não narra isso, a Bíblia não traz isso, a Bíblia não apresenta isso em momento algum. A Bíblia diz que é para ser assim. Os dias serão dias difíceis, é o que a Bíblia diz. Você escuta dizer que os dias são dias fáceis. Você já encontrou isso na Bíblia? Nunca encontrei que os dias seriam dias fáceis, dias favoráveis, dias simples. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, olha, os dias são dias difíceis. Jesus, uma certa vez, num discurso bem duro aos discípulos dele, ele falou algo bem pesado, e a Bíblia diz que quando ele olhou, estavam os discípulos indo embora, se ausentando um por um, estavam saindo, porque não estavam suportando uma palavra dura vinda da parte de Jesus. Porque a gente já entende, Jesus é amor, e como Jesus agora sendo amor, vem com uma palavra tão dura dessa. Mas deixa eu te dizer, irmãos, o verdadeiro amor é aquele que corrige, o verdadeiro amor é aquele que apresenta a verdade, o verdadeiro amor é aquele que diz como tem que ser feito, porque o verdadeiro amor quer ver aquele que é amado ser beneficiado. Mas muitas vezes nós não aceitamos. E quando foi um certo momento, Jesus olhou para os mais chegados, diga, tem discípulos mais distantes e tem discípulos mais chegados. Eu tenho aqui na igreja, na congregação, discípulos mais distantes, mas eu tenho discípulos mais chegados. E Jesus olhou para eles e disse, vocês também. Não acha que está na hora de ir, não? E eles disseram uma resposta bem simples ao Senhor. Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida e paz, vida eterna. E muitas vezes nós queremos um algo tão extraordinário. Eu fui para a igreja, mas não teve nada de extraordinário ontem.
Deixa eu te dizer, irmãos, as palavras de Jesus são extraordinárias. As palavras que eu estou dizendo não são palavras minhas, são palavras dele. E ele não endureceu o discurso, ele não usou palavras difíceis, ele foi simples, porque ele queria alcançar todos. Talvez o seu coração já esteja tão cheio da palavra, que uma palavra mais simples, um leitinho, é o que está fazendo falta. Você tem comido tanto troço forte que não aguenta nem arrotar, né? Aí um leitinho é mais fácil de fazer, dar um arroto, desempachar. Tem crente empachado, irmão, na igreja. Olha para o seu irmão e diga: você está empachado ou está tudo bem? Tem muita gente, irmãos, por se alimentar tanto, de alimento tão forte, está empachado. Deixa eu te dizer, eu como jaca e vou dormir, não tem nenhum problema, mas tem gente que não pode comer jaca para ir dormir. Vai passar mal, jaca é forte. Amém? E muitas vezes nós queremos os alimentos fortes, quando nós não suportamos. A gente vê essas coisas e vê a simplicidade de Jesus, quando ele diz: olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, ele vai entender o que é que as ovelhas precisam para ele poder cuidar. Agora ele diz que o ladrão não se importa com a ovelha. O ladrão, ele vem para trazer dificuldades para a ovelha. E Jesus, ele apresentou esses pontos de uma forma bem simples. Eu sou o bom pastor. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Só que antes, um pouco, ele diz que o pastor, ele entra pelo quê? Pela porta, pela porteira. O que não é pastor, ele pula a cerca. Conheça a voz do seu pastor. O pastor é simples, irmãos, ele vai lá e abre e entra, e a Bíblia diz que as ovelhas seguem a sua voz. E muitas vezes não queremos considerar esse cuidado do pastor, esse zelo de trazer uma palavra para alcançar o coração de todos. Talvez você pensou: vou sair de casa hoje vai ter uma palavra espetacular. Deixa eu te dizer, você está ouvindo a palavra mais espetacular que você poderia ouvir na noite de hoje. Porque você sairá daqui hoje à noite, tratado contra essas coisas. Mas ele diz mais: e não somente isto, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Perseverança é uma forma de fortalecer a fé. Você não conseguirá ir até o fim se você não perseverar. A instrução é: aquele que perseverar até o fim verá a glória de Deus. Então, se a Bíblia está dizendo que é importante perseverança para ir até o fim, é importante nós também aprendermos sobre perseverança, como vencer as dificuldades. A tribulação vem e aquela tribulação agora vai lhe deixar forte para você perseverar. Para quê? Para vencê-la.
Pensa um pouco você mesmo. Quantas dificuldades você já venceu? Situações que você olhava e dizia: eu não tenho como sair desta. Quantas vezes já aconteceu com você? De uma situação bem difícil que você achava que não teria como sair dela. Levante o braço se você já passou por situações que você não encontrava uma possibilidade, por menor que fosse, para sair dela. Mas aí a Bíblia diz que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. Aí quando você persevera, porque a tribulação está produzindo para você, veja que coisa interessante, irmãos, é a situação, é a tribulação que vai produzindo para você, não é você que vai produzindo. Diga: não sou eu que vou produzir perseverança. Diga: é a tribulação. A tribulação, irmãos, é que produz a perseverança. Olha que coisa interessante, irmãos. E muitas vezes a gente nem imagina que é a própria tribulação que está nos adubando, que está dando a condição para a gente avançar. E aí tiramos a atenção muitas vezes da tribulação. Mas nós precisamos estar lá, dizendo para ela, os olhos devem ser voltados para ela, para dizer que ela não prevalecerá. Ou seja, a sua fé agora, em relação àquela tribulação, vai fazer com que ela produza perseverança para você chegar aonde? Na outra margem, do outro lado. Mas não se conclui aqui, não é só isso. Ele diz: e a perseverança, experiência. Tudo você percebe, irmãos, que um vai produzindo o outro. Você mais experiente, se vier a mesma tribulação, você não vai ter dificuldades para vencê-la. Você não terá problemas de enfrentá-la novamente. Quantas pessoas já tiveram problema no casamento? E naquele primeiro problema foi difícil de conseguir resolver, mas os dois, o casal conversando, não é? Se entendendo, conseguiram passar. E mais 10 anos para frente, aquela mesma tribulação se levanta. E aí um olha para o outro e diz: isso nós vencemos quando estávamos no princípio. Então, agora, isso não é empecilho para que o casamento da gente continue. Então, a gente precisa entender que a perseverança, ela vai agora produzir para nós experiência. E se chegar novamente, será presa fácil de ser vencida. E aí nós vamos poder chegar mais na frente, até instruindo outras pessoas. No mundo passarei por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha a certeza, Deus habita contigo. Nós nunca estaremos só, nós nunca estaremos desamparados. O guarda de Israel vai estar sempre conosco, nos guiando a toda a verdade. Ele diz: e a experiência produz o quê? Produz o quê? Esperança. Ou seja, vamos ter sempre a certeza, ou a expectativa, que não seremos derrotados. Por maior que seja a tribulação, nós vamos ter uma esperança que nunca seremos derrotados. Por que, irmãos, essa esperança de nunca sermos derrotados? Porque quem conquistou para nós essa condição de chegarmos a ter essa esperança foi aquele que pode todas as coisas. Não foi homem comum,
Foi aquele que criou os céus e a terra, foi aquele que foi enviado e nos salvou, nos resgatou. Foi Ele que nos ensinou essas coisas, foi Ele que disse que seria possível nós enfrentarmos as tribulações tendo uma esperança. E é porque temos uma esperança, temos um resultado. Olha o resultado. Ora, versículo 5, ora, a esperança não confunde. Quando temos uma esperança, irmãos, nada vai nos confundir. Nada vai nos embaraçar, eu posso dizer assim. Nada vai trazer atrapalho, nada vai trazer confusão. Quando temos uma esperança, esperamos em Deus, que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Você espera assim em Deus? Quem crer que Deus vai suprir a sua necessidade? Deus vai. Nós temos essa esperança, irmãos. Ah, como é bom podermos ter essa esperança de saber que temos um Deus que, independente do tempo, Ele há de suprir as nossas necessidades. E Ele diz que, segundo as suas riquezas em glória, Ele mesmo vai fazer isso. Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Qual é a tua necessidade, irmãos? É um emprego? Qual é a tua necessidade? É um carro? Qual é a tua necessidade? É uma casa? Qual é a tua necessidade? É o teu filho livre das drogas? Qual é a tua necessidade? É o que? É o teu casamento? Qual é a tua necessidade? Deus está dizendo a você nessa noite que Ele supre, Ele é poderoso para suprir cada uma das tuas necessidades. E eu sei que tem uma esperança em você, tem uma expectativa em você. Aí a gente acaba entrando para o que se chama de fé, porque foi exatamente por essa forma que conquistamos todas essas coisas. Conquistamos todas essas coisas, alcançamos essa expectativa de esperança, porque fomos conquistados pela fé. E muitas vezes a gente fica pensando, mas que coisa interessante. Ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, o Balão ensinou hoje pela manhã, porque o amor de Deus será, é assim que está escrito na sua Bíblia? Como é que está escrito na sua Bíblia? Leia a Bíblia. Porque o amor de Deus, Ele é derramado. E aí nós conseguimos todas essas coisas, por causa do amor de Deus, que é derramado no nosso coração. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa perseverança, é porque existe um amor, irmãos, que foi derramado, que é derramado todos os dias. Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Deixa eu te dizer, você nunca deixará de ter amor da parte de Deus derramado no seu coração. Nunca, todos os dias, Ele tem prazer de derramar do amor dEle no teu coração, no meu coração. Para quê, irmãos? Para podermos vencer cada dificuldade. A proposta do amor dEle é nos mostrar que tem alguém que se importa conosco. E esse alguém que se importa comigo e com você não é qualquer um, é simplesmente aquele que criou todas as coisas. É simplesmente aquele que pode todas as coisas. É simplesmente aquele que disse, haja luz e houve luz. Um Deus tão poderoso, irmãos, que simplesmente Ele disse, haja separação de águas e águas. Que Deus poderoso, irmãos, que águas obedece. É um Deus que disse, haja luminares quando não havia nada. E surgiram as estrelas, surgiu a lua, surgiu tudo que é de iluminar. É um Deus que disse, águas se ajuntem aqui e terra fique separada. Você já imaginou, irmãos, o que é um Deus desse tamanho, com essa importância, se importando contigo? Você acha mesmo que você terá falta de alguma coisa?
Você acha mesmo que Deus não sabe quais são as tuas necessidades? Um Deus que conhece o meu pensamento e o seu pensamento. Um Deus que diz que quando ainda éramos informes, Ele já nos conhecia, irmãos. Um Deus que diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que todos os dias, irmãos, desde o amanhecer até o anoitecer, está conosco, vigiando sobre nós, nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Mesmo que a gente vá andar pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, irmãos. Fica certo dessas coisas, coisas simples, que muitas vezes nós estamos esquecendo, porque queremos o mais profundo, mas nós precisamos lembrar desses detalhes pequenos, irmãos, do cuidado de Deus conosco. Olha para o seu irmão e diga: Deus tem cuidado de você, irmão. E não precisa ser coisas espetaculares não, para Deus ter cuidado de você. Você não precisa ter um carro maravilhoso, você não precisa ter uma mansão para Deus cuidar de você. Deus cuida de você, você tendo ou você não tendo, irmãos. Deus vai te guardar desde o amanhecer até o anoitecer, você tendo ou você não tendo. Muitas vezes nos levantamos pela manhã, esquecemos que Deus existe. Mas deixa eu te dizer, Ele não esquece que você existe. Coisas tão simples, irmãos, mas que a gente precisa despertar. Aleluia. Vou ler o 5 novamente. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, olhe para o seu irmão e diga: você pensou que foi quando você era forte? Diga: é quando você era fraquinho, precisando de leite. Quando ainda éramos fracos, ou seja, não tínhamos capacidade de nada, éramos tão incapazes, irmãos, éramos tão incapazes, e foi quando nós éramos incapazes que Ele nos alcançou. Quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Não merecíamos. Quem sabe que graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos um favor de Deus. Nós não amávamos Deus. Nós não queríamos nada com Deus. Não sei se você lembra de você, irmãos. Talvez a gente goste muito de apontar o dedo. Ainda somos daqueles que costumamos apontar o dedo. Crente, eu estou falando de nós crentes já, nascidos de novo. Eu tenho 19 anos de crente, vou fazer 20. E muitas vezes, nós queremos ser os melhores crentes do mundo. Os crentes perfeitos, quando na verdade não somos. Mas olhamos para as pessoas crentes que estão dando algum trabalho, e começamos a dizer coisas duras contra eles. Rapaz, esse crente não tem vergonha na cara, não.
Ele não está vendo não que isso está trazendo vergonha para o Evangelho? Ô, irmão, você não já imaginou que seria melhor você ir até nele, em vez de estar dizendo isso a outras pessoas? Não seria melhor ir até lá e trazer ele para perto de você? Porque o que é que a Bíblia ensina? Que o forte suporte o fraco. Não foi assim, irmãos, que Jesus fez conosco? Ele, sendo forte, nos suportou. E porque a gente não pensa do mesmo jeito dele? Porque a gente não faz do mesmo jeito dele? Quando estamos fortes, achamos que todo mundo tem que estar como nós. Mas Jesus teve um outro raio de visão, um outro ângulo de visão. Ele disse: olha, é importante que aquele que está forte vá lá suporte o fraco. Jesus, irmãos, ele foi traído pelos discípulos, mas quando ele ressuscitou, ele não se importou apenas com ele, porque ele poderia ter dito: olha, eles pecaram contra mim, eles falharam contra mim, agora eu sou o forte e eu vou fazer tudo só. Jesus não pensou assim. Ele disse: vá lá nos meus discípulos e vá lá onde está Pedro e diga que eu preciso de cada um deles. E por que você acha agora que não precisa mais do seu irmão? Porque ele cometeu um pequeno deslize. Quem é você para julgar o servo alheio? Quem somos nós, irmãos, de acharmos que somos os perfeitos e aquela outra pessoa não tem mais jeito? Se a instrução da Bíblia é: olha, aquele pois que pensa estar de pé, tenha cuidado para também não cair, irmãos. Então deixa de tua besteira, porque tu não és super crente. Tu não és melhor do que Jesus, irmãos. E Jesus, ele foi atrás de cada um. Jesus, ele não apontou dedo para ninguém. Jesus não disse que não serviria mais para o rei naquele que cometeu um deslize. Pelo contrário, ele disse: vá lá neles. Vá neles. Eles são importantes para mim. Vá neles e vá também lá em Pedro. E ele conversa em particular, de uma forma mais direta com Pedro. E ele começa a perguntar: o que dizem que eu sou? E eles começam a dizer: mas vós. Depois ele diz de novo para Pedro: tu me amas, Pedro? Tem tanta gente com soberba, irmãos. Tem tanta gente com soberba dentro da igreja, que diz que ama a Deus apenas por dizer que ama, mas que os seus pensamentos estão nos seus próprios interesses, estão buscando Deus por causa dos seus próprios interesses. E Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: amo, Senhor. Jesus viu que um vago grande naquela resposta dele. Ele disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Jesus percebeu: ainda tem coisa errada, a resposta ainda não saiu da forma correta. E ele perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro parou, não quis responder tão rápido. Pensou da forma que poderia dizer, porque ele já entendia: Deus conhece o meu coração, eu não posso responder de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu conheces todas as coisas. Aí Jesus amou Pedro, irmãos, de uma forma tal, e disse: sobre ti edificarei a minha igreja. Olha que coisa diferente agora, irmãos. Olha como ficou simples para Jesus poder cuidar, instruir. Ficou 40 dias, irmãos, ainda. Já pensou o que é Jesus? Ainda mais 40 dias para concluir o treinamento com os discípulos, e eu posso dizer assim, ir com Pedro. 40 dias mais, só para concluir o treinamento.
Mas muitas vezes temos um irmão até que amamos, irmãos. Um irmão que a gente admira, que a gente tem prazer. Aí ele comete um erro. É porque somos crentes perfeitos, os melhores dos crentes. Botamos um cotovelo do tamanho do mundo e dizemos: comigo ele não anda mais. Aí vamos usar os Salmos 1. Vamos ver o que é que o Salmo 1 diz, que a gente usa para esses casos constantemente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ficamos com isso. Bem-aventurado, eu não posso me misturar com eles não. E Jesus poderia, irmãos. O santo era Jesus. O justo era Jesus. O perfeito era Jesus. Ele poderia ter dito: com os discípulos e com Pedro eu não me junto mais. Vou ficar 40 dias, levantar outros para eles confirmarem a minha igreja. Não. Ele disse: eu quero eles. Eu vou concluir o treinamento com eles. Eu vou ensiná-los verdadeiramente a serem meus discípulos. Então não ache, irmãos, que aquele que está próximo de você, por cometer um deslize, está descartado ou deve ser descartado. Não ache isso. Isso é muito pequeno. Para nós que dizemos que somos cristãos. Isso é muito miúdo. Descartarmos as pessoas. Quando a Bíblia diz acolha. Quando a Bíblia diz suporte. Quando a Bíblia diz traga para perto. Que você possa sair hoje à noite daqui pensando nessas coisas. Sendo mais temeroso ao Senhor. Sabia que isso é temer ao Senhor? Eu não sei se você pensa, irmãos, no dia que você estiver apresentado diante de Deus, e por causa de uma situação dessa, você deixa de herdar a vida eterna. A pessoa, esse irmão que tu está dizendo que não tem mais jeito, eu não sei porque eu entrei nessa linha, mas eu vou continuar. Esse irmão que tu vê desse jeito, ou pensa desse jeito, não será esse irmão que Deus está te apresentando para tu suportar ele, e ele ser um grande evangelista, que ganhará muitas vidas para o Senhor? Não será ele? E tu, no final das contas, quando chegar diante de Deus, apresentar a tua história e dizer: você fez certo em cuidar daquele irmão. E você dizer: que irmão que eu cuidei, nem lembra que cuidou de alguém. Aquele que estava fraquinho na fé, e você foi lá e apoiou ele. Olha o que ele fez. E você tem parte nesse negócio. Nós não podemos descartar ninguém, irmãos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: irmãos, eu vou lhe pedir algo, em nome de Jesus, não me descarte. Isso é sério, irmãos. Nós temos visto pessoas serem descartadas. Nós temos visto pessoas sendo mal amadas dentro da igreja, sem cuidado. E por causa dessas coisas, dessa falta de cuidado, dessa falta de zelo, dessa falta de amor, as pessoas têm saído.
Não estou dizendo aqui, irmãos, que eu sou perfeito, que eu estou muito distante dela, da perfeição. Mas eu não quero ouvir de Deus que alguém deixou de servi-lo porque eu descartei, porque eu não o amei, porque eu não cuidei dele direito. Eu não quero ouvir isso de Deus. Eu quero sempre ouvir de Deus os elogios. Pode ser, irmãos, que seja resgatado por você, seja apoiado, e ele fique um tempo só, o tempo de se fortalecer, e depois ele vá e prossiga com o ministério dele. Quem disse a você que é para ele agora estar a vida toda com você? Não necessariamente vai ter que viver a vida toda junto com você, irmãos. Mas o tempo que ele estiver, ame seu irmão. O tempo que ele estiver, cuide do seu irmão. O tempo que ele estiver, irmão, se for preciso, dê a sua roupa para ele vestir. Seja crente de verdade, irmãos. Tenha como exemplo Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Jesus não deixou, não passou ninguém próximo a ele e ficou sem os cuidados. Todos quantos passaram por ele tiveram as situações resolvidas, todos eles. Você só responda a essa se você verdadeiramente for. Quem é imitador de Cristo aqui? Levante o braço. Se você não for imitador de Cristo, irmãos, de acordo com os princípios que a palavra estabelece, não deveria ter levantado o braço, porque agora você está comprometido a ser exatamente conforme a Bíblia diz, amando incondicionalmente, se doando, se dando, irmãos, pelo seu próximo. A Bíblia diz que você não tem que buscar os seus próprios interesses. Está lá em Romanos, o amor. Diga para o seu irmão, amor. O amor não busca o seu próprio interesse. Amém, irmãos? O amor não busca o seu próprio interesse. O amor, a Bíblia diz que não suspeita mal. Olha para o seu irmão e diga, não suspeite mal de mim, porque eu sou o seu amor, e você é o meu amor. A Bíblia diz que o amor não é o quê? Soberbo. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha para o seu irmão e diga, não seja soberbo, eu sou seu amor. Coisas tão simples, irmãos, mas que a gente parece que, não, eu não quero ouvir isso, porque isso não vai trazer crescimento, irmãos. Isso traz um crescimento para a igreja, você não sabe o tamanho do crescimento. Nós podemos sair daqui hoje muito mais edificados, se nós decidirmos praticar essas coisas simples que estamos ouvindo. Se você decidir, a partir de hoje, eu não vou mais falar dos meus irmãos, eu vou amar os meus irmãos. Se você decidir, a partir de hoje eu não vou mais buscar os meus próprios interesses, eu vou buscar o interesse do meu irmão. E você começar a observar, tem um irmão fraquinho ali, aí começa a olhar para ele e diz, eu vou suportar aquele irmão que está fraquinho. E chega nele, encosta nele e começa agora a alimentar ele, fortalecendo ele. Daqui a pouco está você e o irmão, né? Em vez de você estar carregando ele, porque está fraquinho, você já pode pegar ele e estar correndo os dois, a mesma carreira, avançando, avançando, correndo, e ninguém mais podendo segurar vocês. Os dois juntos, irmãos, o forte suportando o fraco. Pergunta ao seu irmão aí, irmão, me diga uma coisa, irmão, você está fraco ou está forte? Se tiver fraco, você que está forte, agarra ele. Edson está forte, viu, irmãos? O forte, agarra o fraquinho assim,
engancha Quebra as ele assim, costelas dele assim. bota ele no canto e diz, vamos embora. Eu vou lhe levar, eu vou lhe conduzir. Se ele não puder, irmãos, andar com as próprias pernas, você faz assim, ó. Eita. É possível, sim. Se ele está fraquinho, coloca no braço e leva. Seja responsável pelo serviço dele. É possível, irmãos. É o forte que tem que suportar o fraco. O fraco sozinho não caminha. O fraco sozinho não vai a lugar nenhum. Mas os dois chegam a lugares inimagináveis. Eu estou velhinho. Mas não é porque eu estou velhinho que não vou suportar um fraco. Se Deus está dizendo suporte, irmãos, eu vou suportar. Se Deus está me presenteando com pessoas, eu vou acolher com o maior prazer. Se Deus está me mandando cuidar, eu vou cuidar. E eu não quero nem saber no que vai dar. Eu quero saber que eu quero levantar aquele irmão que está raquítico. Porque essa é a minha responsabilidade. Cuidar ao ponto de dizer, agora caminhe com suas próprias pernas. Foi assim que Jesus fez conosco. Éramos pecadores, irmãos. Quando ainda éramos pecadores. Quem é que quer alguma coisa com pecador? Você quer alguma coisa com pecador? Jesus quis. Ele quis. Ele disse quando ainda éramos pecadores. Ele se deu por nós. Se dê pelas pessoas. Ame as pessoas. Aleluia. Aleluia. Eu acho que agora eu concluí. Aleluia. Pai, muito obrigado. Eu sou tão grato pela sua bondade. Eu sou tão grato por o Senhor ter acrescentado na minha vida hoje à noite coisas tão simples, Pai. Se nenhum dos ouvintes aqui nesse lugar entendeu a tua mensagem, eu entendi, Pai. E agora existe uma responsabilidade sobre a minha vida, de fazer conforme as tuas instruções. Mas eu oro para que cada um dos meus irmãos que aqui estão tenham entendido, Pai, tenham absorvido, tenham guardado no seu coração, e que não fique com a mensagem guardada, mas fique praticando todos os dias, ao ponto de ser visto a diferença na vida deles, no cuidado e no zelo com as pessoas que têm necessidade, Senhor. Te dou graças, eu os abençoo, declaro eles fervorosos, declaro eles crentes ativos, declaro eles, Pai, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para poder capacitar outras pessoas através da vida deles, em o nome de Jesus, amém.